Mateus capítulo 5, do verso 17 ao 20, nos diz assim: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder em muita dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Irmãos, nós vamos começar a pensar no seguinte: qual é a finalidade de uma lei? Qual é a finalidade de uma lei? E eu trouxe aqui algumas finalidades de uma lei. E a finalidade de uma lei é regular a conduta dos cidadãos. A finalidade da lei é promover a justiça e a equidade. A finalidade da lei é garantir os direitos e deveres dos cidadãos. Quais os objetivos da lei? Os objetivos da lei são manter a ordem social. O objetivo da lei é proteger os direitos individuais e coletivos. O objetivo da lei é garantir a justiça. O objetivo da lei é promover a igualdade. O objetivo da lei é promover a harmonia entre os membros da comunidade. O objetivo da lei é contribuir para o desenvolvimento e o bem-estar da população. E o objetivo da lei é resolver conflitos. Esses são aquilo que nós conhecemos como a finalidade e o objetivo da lei. Mas a nossa questão, além dessas questões de finalidade e também de objetivos, que se nós olharmos para a palavra de Deus, para as leis de Deus e os mandamentos de Deus, elas se encaixam também. Mas quando nós falamos da lei, a lei mosaica, a lei de Deus, a lei que foi dada ao povo de Israel por meio de Moisés, quando o povo saiu do Egito, quando estava no cativeiro no Egito, então caminhando para Canaã, eu posso aqui demonstrar 4 finalidades dessa lei para nós. A primeira finalidade da lei é para colocar um limite nas atitudes dos seres humanos. Segundo, para diferenciar o povo de Deus que ele escolheu em relação aos demais povos existentes. Terceiro, para revelar os nossos pecados e através dela sabermos o que é e o que não é pecado. E quarto lugar, é para demonstrar que necessitamos de um Salvador. Quando Jesus está falando aqui de lei, ele não está falando das leis dele. Ele não está falando aqui dos mandamentos que ele vai deixar para os seus discípulos. O que Jesus está fazendo aqui em Atos capítulo 5, do 17 ao 20, e ele vai fazer por todo o seu sermão daqui para frente, é demonstrar a eficiência da lei e os objetivos da lei. E dentro disso então, o que nós temos também é algumas questões que são um pouco obscuras para nós. Algo que talvez que nós não fomos ensinados lá atrás, muito pouca gente sabe sobre ao contexto, algumas questões que ocorrem aqui no período de Jesus, mas quando Jesus está falando, ele está falando lá do Antigo Testamento, lá da lei que foi dada por Deus a Moisés. Então nós vamos ver mais ou menos como sinônimos, sempre lei e mandamento, sempre como coiguais. Mas no período de Jesus, haviam 2 escolas, e essas 2 escolas existentes ali no judaísmo, no meio dos judeus, ela fazia aquilo que nós chamamos de uma interpretação daquilo que era a lei de Deus. Assim como nós temos as confissões de fé, nós temos o catecismo, os judeus também possuem as suas confissões e seus catecismos, vamos assim dizer. E no período de Jesus, com a questão do exílio da Babilônia, depois pós-exílio, veio um grupo formado que a gente conhece muito bem e sempre fala deles, que é o grupo dos fariseus. E dentro desse grupo dos fariseus, haviam essas 2 escolas importantes.
dentre esses dois sábios, que um se chama Hillel e o outro se chama Shammai. A escola de Hillel era geralmente uma escola, vamos dizer assim, um pouco mais aberta, né? Um pouco mais, vamos dizer assim, as coisas podem ser feitas sem nenhum problema. Já a escola de Shammai, ela é uma escola mais rígida, ela é uma escola fechada quanto em relação à lei, ela não abre tanto espaço para tantas interpretações. Tanto é que chega um momento em que uma pessoa vai procurar os dois, tanto o Shammai quanto o Hillel. Quando essa pessoa vai procurar Shammai acha que é um insulto procurá-lo para explicar toda a Torá para ele, toda a lei de Deus. Quando ele vai procurar Hillel, ali ele não expulsa aquele homem, mas pedindo que ele ensinasse a lei ali, Hillel estava numa posição se equilibrando numa perna só. E ao se equilibrar de uma perna só, Hillel vai dizer para aquele homem que queria ser ensinado de toda a lei, ele dá a seguinte declaração: você quer aprender a lei? O resumo da lei é: não faça aos outros o que não quer que façam com você. Vou repetir: não faça aos outros o que não quer que façam com você. Eis toda a lei. Todo o resto é comentário. E ele diz assim: vai e estuda. Hillel, essa escola, ela era conhecida, como ele era um pouco mais brando, vamos dizer assim. Hillel então era um homem sábio, e esse homem ele tinha por preservar o amor, o humanismo, a bondade, a paciência, a humildade. Então ele tinha essa condescendência, essa abertura. Já a escola de Shammai, ele era conhecido pela sua rigidez nas suas decisões ou nas suas posições. Ele tinha a fama de ser sisudo, ele tinha a fama de ser irascível e impaciente, mas foi um importante estudioso. Existe um outro livro, que é também um livro de tradição oral, que se chama Talmud. O Talmud diz que, para vocês verem a divergência entre Hillel e Shammai, diz que entre a diferença entre os dois, daí uma cerca de mais de 300 diferenças em relação ao entendimento da lei de Deus. E quando a gente vai olhando para tudo isso, você pode até pensar: mas pastor, o que tem tudo isso a ver comigo? O que tem a ver com a palavra de Deus? E aqui eu vou trazer uma palavra que eu fico feliz quando eu faço as minhas pesquisas, porque eu não estou falando sozinho, existe sempre alguém que vai, vamos dizer assim, colaborar com aquilo que a gente fala, como não sendo fruto algo só de um pensamento isolado. O pastor John Stott, ele vai falar sobre essas duas escolas, a escola de Hillel e a escola de Shammai. E o exemplo que o pastor John Stott ele vai trazer sobre Hillel e Shammai é sobre o divórcio. E olha o que o pastor John Stott vai dizer sobre essas duas escolas. Abre aspas para a fala do pastor John Stott. Do mesmo modo, Hillel, argumentando que a base para o divórcio era alguma coisa imprópria, interpretava este termo da maneira mais ampla possível para incluir as mais triviais ofensas de uma esposa. John Stott está falando assim: para Hillel, esse era o motivo que você podia se divorciar da sua esposa. Olha o motivo que você pode se divorciar da sua esposa, segundo Hillel: se ela se mostrasse uma cozinheira incompetente. Não sabe cozinhar? Pode se separar. Ela queimou o jantar do marido? Pode divorciar. Ou se ele perdesse o interesse nela por causa da sua falta de atrativo, pode se separar. Ou porque se aproximasse por alguma outra mulher mais bonita, pode se separar. Então essas coisas eram impróprias e justificavam o divórcio pela escola de Hillel. E aí John Stott completa dizendo: parece que os fariseus se sentiam atraídos pela frouxidão de Hillel, o que explica a forma de sua pergunta: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Em outras palavras, queriam saber de que lado Jesus se punha nessa questão contemporânea, se ele pertence à escola do rigor ou à escola da frouxidão, porque a escola de Hillel permite esse tipo de divórcio. Já a escola de Shammai
Não. Independente do que um ou outro fazia, o divórcio só era permitido em caso de adultério e em caso de morte. Por isso que Shammai era mais rigoroso. Então, algumas perguntas, quando são feitas para Jesus, nós observamos os escribas e fariseus fazendo essas perguntas. Os pastores mais antigos, o que eles falavam? Eles querem botar Jesus contra a parede. Eles querem fazer uma pegadinha com Jesus. Não é nada disso. O que eles queriam saber era qual escola Jesus pertencia. Se era a escola de Shammai ou se era a escola de Hillel. Só que a resposta que Jesus dava, dependendo do ambiente, dependendo de quem fazia a pergunta, de quem pertencia à escola, ora Jesus ia agradar um grupo e ora Jesus ia fazer o quê? Desagradar o grupo. Não é isso que o pastor faz? Tem pregação? Tem pregação que ora o pastor agrada um grupo, tem hora que o pastor desagrada outro grupo. E é assim que funciona. Então nessa questão toda estamos nós. Jesus está nesse meio. Mas lembrando aqui que o Jesus é o verbo de Deus encarnado. Ele é o próprio Deus. E ele então é o próprio autor da lei. Existe melhor intérprete do que o próprio autor da lei? Claro que não. Ele vai dar a interpretação correta da lei, pela qual ele mesmo deu ao seu povo no Sinai. Então, quando você olha para os fariseus, eles representavam então o núcleo ali daquilo que era o grupo que fazia com que a lei de Deus pudesse caminhar e andar. E esses fariseus, eles eram formados por um grupo bem seleto, uma classe média e com grande influência. Tanto é que fazia parte desse grupo também os escribas. E pertencia a esse grupo então que era formado por esses homens. Eles enfatizavam mais a tradição oral do que literalmente a própria lei que Deus havia escrito. E além de dar grande valor às tradições religiosas, como lavar as mãos antes da refeição e o recolhimento do dízimo, os fariseus jejuavam regularmente e enfatizavam a observância também do sábado. E aí você pode me perguntar assim, mas pastor, quem são esses homens na Bíblia? Nós temos 3 deles que eu pude destacar. Você tem Nicodemos é um fariseu. Você tem Jairo também é um fariseu. E você tem Gamaliel. Esses homens são exemplos de homens de um grupo religioso dentro ali do judaísmo, que são os fariseus. E devemos então ter em nossa mente que os fariseus são aquelas pessoas que creem na Bíblia, não no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento, e que defendem as suas crenças, eles defendem as suas doutrinas. Isso quer dizer que todo fariseu não presta? Todo fariseu não presta? Claro que não. Quando nós vamos olhar para a Bíblia e olhar para um fariseu, para um escriba, o que nós devemos ter em nosso meio não é que todo fariseu não presta. Assim como no nosso meio reformado, na nossa igreja presbiteriana do Brasil, nós podemos ter homens que são, infelizmente, corruptos, ou maldosos, ou pecadores, quanto mais, assim também existe no meio dos fariseus, como em qualquer outra classe de trabalhadores, seja da indústria, seja na área hospitalar, seja na área da academia. Homens corruptos existem em qualquer lugar. E então o que nós vamos olhar dentro disso tudo é que existem pessoas que estão ali para defender a sua fé, mas existem pessoas também que infelizmente utilizam a sua fé de maneira incorreta. E aí o que aconteceu com isso? Por uma questão de má visão, má interpretação no meio evangélico e cristão, o que se criou foi que o termo fariseu se tornou um símbolo ou uma marca de que pessoas que vivem a sua fé em Deus de uma forma contrária aos ensinamentos de Deus, e isso não é verdade. Então, por exemplo, tem aqui alguém que vive uma coisa na igreja, fora da igreja, esse homem é um fariseu, fala uma coisa e faz outra. Isso virou uma chacota no meio evangélico, e isso não é verdade. Um fariseu de verdade, ele é alguém que defende a sua fé e a sua doutrina.
Eu, hoje, como eu entendo como é a figura do fariseu, se alguém me chamar de fariseu hoje, eu fico contente, porque eu defendo a minha fé, eu defendo a minha doutrina, eu defendo a palavra de Deus, eu defendo meus princípios. E era isso que os judeus faziam, com medo com que a lei de Deus fosse distorcida. O que nós temos mais hoje por aí é a distorção da palavra de Deus. O que nós temos mais aí são pregadores, quanto mais querendo dinheiro, distorcendo a palavra de Deus. Olha, percebam, lá em Atos capítulo 5, versículo 33 e 39, você vê que a intenção de Gamaliel não era perseguir a igreja, não era perseguir os discípulos de Jesus, mas como eu disse, existe gente filtrada que é gente corrupta e má. Olha o que diz o texto de Atos 5, do 33 ao 39, diz assim: eles porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los, mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. Ele disse: israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo: dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Olha o veredito que ele dá: mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Gamaliel disse então ao pessoal que estava no sinédrio, aos outros fariseus, que os apóstolos de Jesus deveriam ser deixados em paz, pois a obra deles poderia ser obra de Deus. Os membros do sinédrio aceitaram o conselho ali de Gamaliel, chamaram os apóstolos, mas como eu disse, existe gente má em todas as esferas. Eles foram em paz mesmo? Claro que não. Os membros do sinédrio chamaram eles, aceitaram o conselho, mas também deram uma coça neles. Depois que deram uma coça neles, liberaram eles. E aí fica aquela questão: os apóstolos ficaram tristes, chateados, magoadinhos? Não, eles saíram de lá vibrantes, eles saíram lá convictos de sua fé. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de sofrer humilhação por nome de Jesus, e não pararam de pregar sobre a morte e ressurreição de Jesus, o Messias, o Filho eterno de Deus. Eles continuaram a pregar. E agora, quando nós olhamos para o texto de Mateus 5, Jesus começa agora a explicar qual é o significado, qual é a importância da lei de Deus. A lei de Deus não pode ser alterada, a lei de Deus não pode ser modificada, a lei de Deus não pode ser adulterada, a lei de Deus não pode ser revogada. Sendo assim, Jesus demonstra que a lei possui uma finalidade. E em nossa tradução, Jesus diz que nem o i, nem o tio pode ser retirada da palavra de Deus, modificada ou alterada, até que tudo se cumpra. Fato é que Jesus vem para cumprir os requisitos da lei, e cumpre através da sua morte e da sua ressurreição. Para muitos evangélicos, a Bíblia se divide em dois tempos: o tempo do Antigo Testamento, e aí também pelo qual nós chamamos de a época da lei, e se divide no tempo da graça, que é o Novo Testamento. Mas precisamos entender que a lei de Deus é graça, porque o povo não merecia a lei. O que é graça? Favor imerecido. Vocês não merecem a lei, mas eu vou dar a lei para vocês. Deus dá a sua lei porque Ele ama o seu povo.
Ele quer que seu povo ande nos seus mandamentos. E a graça de Deus também está nessa lei. E por este motivo, além de Jesus deixar para frente novas leis ou novos mandamentos, ainda precisamos entender o que Jesus passará a ensinar e exige um grau ainda maior de espiritualidade, de fé, pois Jesus demonstrará como é ainda mais difícil seguir os seus ensinamentos que estão acima da lei, que não foi modificada, mas que foi ampliada no sentido de viver os mandamentos de Deus. Jesus aí vai ampliar. Exemplos disso, para a gente não poder adiantar o que vai ser dado nos próximos sermões. O que era adultério? Adultério era uma relação entre o homem e a mulher, não é? Isso era adultério. Jesus diz o quê? Se você olhar para uma mulher de maneira impura, você já adulterou. A lei está escrito lá, olho por olho, dente por dente. O que Jesus vai dizer? Ore pelos seus inimigos. O que é mais fácil? Olho por olho. Orar pelos meus inimigos é difícil. Deus dá a sua lei porque Ele ama o seu povo. Olha o que Oséias diz no capítulo 4, verso 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei de teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Aí você pensa assim, isso é da antiga lei, do antigo mandamento, lá no Antigo Testamento. Olha o que Jesus diz em Mateus 22, 29. Errais, não conhecendo as Escrituras, e nem o poder de Deus. De que escritura Jesus está falando? Do Novo Testamento? Não existia Novo Testamento. Ele está falando o quê? Da lei de Deus. Lá atrás. Jesus responde numa questão que ele tem um embate com os essênios. Se você abrir a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 22, você vai ver lá Jesus tendo um debate com os essênios. E nesse debate, que é um outro grupo dentro do judaísmo, de uma outras interpretações, e Jesus vai corrigir os essênios, pois geralmente quando um irmão casado falecia, geralmente por regra, o irmão, quer dizer, o segundo irmão, assumia a mulher, a esposa do irmão falecido, e então isso se deu ali no caso, e no caso ali apresentado, os essênios apresentam que essa mulher se casou, na verdade ali, com 7 dos irmãos dele. Então, uma mulher só se casou com 7 irmãos. Um morreu, casou. Outro morreu, casou. Morreu, casou. Morreu, casou. Morreu, até chegou o 7º. Enterrou 7. Para quem gosta aí, a famosa viúva negra, né? Foi enterrando os irmãos. E aí, eles chegam para Jesus e eles queriam saber: Senhor, no dia da ressurreição, de quem ela vai ser esposa? Será que ela vai escolher o mais bonito, o mais forte, o mais alto, o mais cheiroso? E olha que os essênios, eles não acreditavam na ressurreição, mas eles queriam ver uma resposta de Jesus. E Jesus diz para eles e dá a seguinte resposta: na ressurreição não se casam, nem se dão em casamento, são porém como os anjos dos céus. E essa é a resposta. Nos céus não tem esposas e maridos, não tem filhos, existe o povo de Deus, todos juntos. Não existe marido, esposo, todos ali para adorar a Deus. O ponto principal aqui é o seguinte: Jesus aponta para as Escrituras do Antigo Testamento. Jesus não tem em suas mãos o Evangelho. O apóstolo Paulo vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Essa é a finalidade da lei. Então, tanto Jesus como o apóstolo Paulo apontam para a importância lá dos 10 mandamentos de Deus, e que estes mandamentos ainda são válidos, e esses mandamentos continuam até sua validade no tempo de hoje, e são citados em todo o Novo Testamento.
O pastor J.C. Haley, ele diz o seguinte, abre aspas: o Senhor Jesus veio a este mundo a fim de cumprir as profecias dos profetas, os quais desde os tempos antigos haviam profetizado que um dia viria ao mundo um Salvador. E ele veio para cumprir a lei cerimonial, tornando-se o grande sacrifício pelo pecado, para o qual todas as oferendas da lei mosaica tinham sempre apontado. Ele veio para cumprir a lei moral, prestando-lhe obediência perfeita, o que nós mesmos jamais poderíamos ter feito. Ele também cumpriu a lei pagando com seu sangue reconciliador a penalidade pela nossa quebra da lei, uma penalidade que nós jamais poderíamos ter pagos, fecha aspas. Então, Jesus veio e cumpriu toda a lei. Ele veio e cumpriu cabalmente aquilo que ele mesmo tinha dado para nós. No verso 19, Jesus vai dizer: aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Jesus não diz assim, vocês não vão ensinar mais a lei. Ele está dizendo, vocês vão ensinar a lei. Jesus coloca a sua posição radical em relação à violação da lei de Deus, conforme nós vemos o próprio profeta Oséias lá anteriormente no capítulo 4, verso 6, chamando a responsabilidade daqueles que são responsáveis para ensinar a palavra de Deus. Eles serão cobrados por seus ensinos, tornando-se assim mínimos ou grandes no reino de Deus. Os pregadores da palavra de Deus têm uma grande responsabilidade. Não dá para brincar com o Evangelho, não dá para fazer piadinhas com a palavra de Deus, não dá para fazer qualquer outra coisa com a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser pregada com seriedade, ensinada conforme ela é descrita, para que o povo tenha um alimento sólido, firme para a sua vida. No meio evangélico existe uma mania muito horrível, uma mania que é horrorosa. É quando as pessoas dizem assim: Jesus, aqui nesse texto, ele quebrou os paradigmas. Aqui Jesus, nesse texto, ele quebrou as regras. Jesus em nenhum momento quebrou paradigmas ou regras alguma. E em especial sobre a sua lei. Imaginemos, Jesus quebrando regras e paradigmas. A gente vai chamar ele de Jesus de quê? De mentiroso. O Senhor é mentiroso. O Senhor está quebrando as suas regras que o Senhor mesmo cumpriu. Um pai que faz uma regra para os seus filhos, ele precisa cumprir a regra. Ele não pode chegar, como diz aquele provérbio popular: meu filho, não faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, mas faça o que eu falo. O pai, ele precisa demonstrar com exemplo para o seu filho. Não é só falando, é falando e fazendo. Imagine Jesus falando e fazendo ao contrário do que ele falou. Ele vai se passar por mentiroso. Infelizmente, muitas pessoas e pastores que pregam com um viés partidário, com um viés ideológico, olham para os ensinamentos bíblicos de acordo com os seus pressupostos partidários, com seus pressupostos ideológicos, querendo colocar Jesus como alguém que fosse, entre aspas, um revolucionário. Jesus veio para revolucionar, mas Jesus como um rabi, Jesus como um rabino, Jesus como um mestre, ele ensina de forma clara e objetiva o que ele mesmo decretou na sua primeira aliança com o seu povo. Devemos nos lembrar também que somente os marginais, os foras da lei, os bandidos, é que costumam quebrar leis ou regras impostas, ou seja, pela religião ou pelo Estado. Por mais que eu não concorde com outras religiões, por mais e até mesmo eu não consiga concordar com algumas leis do Estado, e ao quebrar essas leis ou regras, eu me torno criminoso. Eu sou alguém fora da lei.
Mas como cristãos, sabemos que outras religiões e até mesmo o Estado também não podem quebrar as nossas leis, não podem quebrar as nossas regras. E nisso tudo, então, nós podemos manter um equilíbrio na sociedade. Na lei de Moisés, Deus certamente revelou seus padrões para uma vida de santidade. Os fariseus defendiam a lei e procuravam lhe obedecer. Mas Jesus afirmou que a verdadeira justiça, agradável a Deus, deve exceder daquelas dos escribas e fariseus. E para o povo em geral, os escribas e fariseus eram as pessoas mais santas da comunidade. Se eles não haviam conseguido encontrar essa justiça, que esperança havia para o resto do povo? É como se vocês olhassem para mim e dissessem assim: se o meu pastor ele não consegue ter uma vida santa, se o meu pastor não consegue largar o seu pecado, quem dirá eu? Se ele que tem a instrução, se ele que tem o conhecimento, o que fazer? Por isso a importância de estudar, de ler. Pastor, não dá para entender tudo, concordo com você, nem eu entendo tudo que eu leio. Mas é importante ter os pontos chaves, os pontos principais. Você precisa me exceder na sua vida de santidade, na sua vida de pureza. Se eu erro, você não pode olhar para mim e falar assim: ah, mas o meu pastor erra, então eu vou errar também. É como um filho olha para o pai e diz assim: ah, se meu pai erra, então eu vou errar também. Se eu me jogar do 15º andar, vocês vão se jogar? Se o seu pai e a sua mãe se jogar do 15º andar, vocês vão se jogar? Com a nossa razão, nós não vamos fazer isso. Mas, sendo pastor, presbítero, diáconos, homens e mulheres, todos nós precisamos buscar a santidade, uma vida separada para Deus. Não basta apenas você ler, não basta apenas você falar, é preciso vivenciar. E muitas das vezes, alguns, não todos os fariseus, eles não andavam conforme a lei, eles distorciam a lei, andavam em pecados, assim como nós temos muitos pastores que andam em pecados. Quantos pastores aí a IPB não afasta por ano, por indisciplina, por pecado? São vários. Mas o que Jesus quer trazer para nós é: meu povo, meus filhos, minhas filhas, meus discípulos, pratiquem essa palavra. Ela é santa, ela é pura, ela é para a sua alma. Então viva essa palavra, vale a pena viver. E aí o verso 20, Jesus ele então fecha essa parte: porque eu vos digo, se a vossa justiça não exceder em muito dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Jesus disse que a nossa justiça deve exceder a dos escribas e dos fariseus. Por certo, aqui no judaísmo e assim como também no cristianismo existem muitas pessoas, mas muitas pessoas que colocam muitas leis e muitas regras que não estão na Bíblia, inventam regras e mais regras, leis e mais leis, e algumas delas fazem sentido com a preocupação de proteger a vida. Algumas são necessárias. Por exemplo, a Bíblia não diz que é proibido fumar. É proibido fumar? A Bíblia não diz. Mas poderemos considerar o fumo como uma forma de pecado? Sim. Por que nós podemos considerar o fumo, o cigarro, como uma forma de pecado, assim como seus derivados? Porque elas destroem a vida. Cigarro causa câncer. Cigarro estraga a sua vida. Não está escrito que fumar é pecado, mas as consequências pecaminosas, assim como muitas outras coisas, necessitam ter o bom senso e o equilíbrio. Elas trazem prejuízo e Deus não quer que você se mate. Isso aqui é como se você estivesse se matando aos poucos. Então você precisa ter o equilíbrio e bom senso. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Quer ver um outro ponto mais polêmico ainda? A questão, por exemplo, sobre a maconha.
A maconha, nós sabemos que ela tem o poder de destruir vidas e famílias. Mas nós não podemos negligenciar que por meio da ciência, e a ciência aí com seu estudo, com o seu avanço, pegar aquela folha que tem ali os seus princípios ativos e atuar, por exemplo, no tratamento de alguém que tem epilepsia. Aquele medicamento está sendo utilizado para dopar a pessoa, para drogar a pessoa, mas está sendo para um conforto na vida. Se Deus deu sabedoria para os cientistas criarem um remédio ou um medicamento a partir dela, então não tem como você considerar pecado. Mas o fumo, a utilização, como alguns dizem, recreativa, como o cigarro, é sim pecaminoso, porque causa câncer, destrói a sua vida, destrói todo mundo que está à sua volta. E é isso que nós precisamos entender. O pastor William Barclay vai dizer o seguinte, abre aspas para a fala do pastor William Barclay: quando examinamos os 10 mandamentos, que são a essência e o fundamento de toda a lei, podemos nos dar conta que todo o seu significado pode resumir-se em uma só palavra: respeito, ou até mais adequadamente, reverência. Reverência para Deus e para o nome de Deus, reverência pelo dia de Deus, respeito aos pais, respeito à vida, respeito à propriedade, respeito à personalidade, respeito à verdade e ao bom nome de outros, respeito a gente mesmo, tal que jamais possam chegar a nos dominar os maus desejos. Estes são os princípios fundamentais que resumam o significado dos 10 mandamentos. Os princípios fundamentais dos 10 mandamentos são a reverência para Deus e o respeito a nossos semelhantes e a nós mesmos. Sem esta reverência e este respeito fundamentais, não pode haver lei. Sobre estas atitudes se apoia toda a lei. Fecha aspas. Os escribas e fariseus gostavam muito de fazer cada vez mais regras e mais regras, leis e mais leis. Assim como no meio evangélico também, nós temos muitos pastores que gostam de criar regras e mais regras, leis e mais leis. Eu estava participando de um grupo aqui do 7 de abril de evangelização com os pastores e fui convidado e fui participar um pouco. Minha participação não durou aí 6 meses, né? E aí eu estava lá e aí começou no grupo a pipocar lá algumas questões. E aí um dos pastores lá botou assim: as 7 leis espirituais. Aí eu questionei, né? Eu sou o cara de questionar tudo. Eu perguntei: precisa de mais leis? A Bíblia já não tem lei suficiente para nos dar orientação? E eu perguntei de uma forma muito amigável. Aquele pastor me respondeu com uma amargura tão grande no coração dele, de uma forma tão ríspida. Eu falei: se ele me tratou assim, desse jeito, eu sendo um pastor como ele, eu fico imaginando como ele trata uma ovelha dele. Não teve respeito. E eu saí do grupo. Aí eu falei: eu não quero fazer parte desse grupo. Eu não estou aqui para ficar criando leis e regras para as pessoas. E sabe o que é interessante? Nesse encontro, algumas semanas antes, quando a gente estava lá tomando café e orando, e aí traçando alguns projetos lá, eu alertei para aquele grupo que o problema de paciência não era as igrejas. Sabe por quê? Porque paciência tem muitas igrejas. O grande problema de paciência é a vida desses evangélicos ou daqueles que se dizem cristãos, que em suas vidas, quando você vai perceber no dia a dia, está muito distante de Deus. Se você for lá na Praça do 7 de Abril agora e talvez perguntar a cada jovem lá, numa peneira, você vai achar lá filhos de evangélicos.
adolescentes e jovens que se desviaram de Deus porque os pais não deram exemplo em casa. Não estou falando que isso é uma regra não, tá, irmãos? Mas vai ter um bocado assim, que foram iludidos com falsas promessas. Jovens esses que estão se mergulhando na bebedeira, nas drogas, com a vida marginalizada. E aí quando você olha para os adolescentes, para os jovens, para os anciãos, você olha e você vê que eles não têm vida com Deus. Eles são apenas religiosos, oram, leem a Bíblia, mas quando vai colocar a vida em prática está muito distante daquilo que Deus quer que nós vivamos. Por isso Jesus disse, vocês precisam exceder aos escribas e fariseus. Você não pode ser igual a alguém do mundo quando fala, quando ele vai defender uma atitude, algo que é, vamos legalizar a maconha. Você não pode assim, vamos legalizar assim. Não, você tem que ser o contrário e demonstrar para ele, isso faz mal, isso adoece, isso destrói as famílias. Eu não posso ser a favor de aborto. A gente precisa colocar e demonstrar. E quando você fala de justiça, hoje dos evangélicos, está muito, mas muito longe de exceder os escribas e fariseus. E aí você vai olhar para evangélicos que tatuam o corpo inteiro. Você vai olhar para os evangélicos que tiram fotos e colocam nas suas redes sociais com posições sexuais, de sunga, de biquíni. Você vai olhar para a vida desses evangélicos, um linguajar com palavrões que deixa aí muitos que são do mundo de queixo caído. Vida de evangélico com gato de energia, vida de evangélico com gato de água, vida de evangélico que dá calote em BRT, tramóia e mais tramóia. Eu vou parar por aqui, senão eu fico a noite inteira. E aí a gente quer evangelizar o bairro? Como é que eu evangelizo meu vizinho dessa maneira? Como é que eu falo de Jesus para ele? Como é que eu falo de Jesus para os meus filhos? Se eu sou corrupto? Essa palavra é para a gente pegar não só para nós mesmos, mas para chegar para um filho, para chegar para um marido, para uma esposa, e a gente repensar a nossa vida como evangélicos, como cristãos, e repensar o que eu posso mudar, o que eu preciso mudar. A gente precisa sempre refletir sobre isso. A partir do verso 21, Jesus demonstra como a justiça dos participantes do reino de Deus excede a justiça dos escribas e fariseus. Para quem acha que o Antigo Testamento é difícil, então descobrirá que Jesus vai demonstrar um caminho sobremodo excelente, um caminho muito mais exigente do que nós estamos pensando que estamos vivendo. A lei de Jesus traz mais exigências do que a lei que foi transmitida para Moisés. Jesus diz que se a nossa justiça não for maior do que a dos escribas e fariseus, então estaremos fora do reino de Deus. Nós temos que perceber que só é possível viver uma vida que excede a justiça dos escribas e fariseus somente aqueles que verdadeiramente foram eleitos, somente aqueles que foram verdadeiramente chamados, somente aqueles que foram verdadeiramente alcançados e predestinados para fazer parte do grupo dos discípulos de Jesus. Não somos salvos por causa da lei, mas fomos salvos para viver de acordo com a lei. Jesus deseja que os seus discípulos tenham o pleno conhecimento da lei e vivam de acordo com a lei de Deus. Jesus deseja que sejamos capazes de compreender e poder ensinar para as outras pessoas. A lei de Deus, ou os 10 mandamentos, não mudaram e permanecem vivos dentro do Novo Testamento, dentro da segunda aliança realizada por Jesus Cristo. A lei de Deus não pode ser alterada, a lei de Deus não pode ser modificada, a lei de Deus não pode ser adulterada. E nós temos essa missão de levar para as nossas casas, para os nossos vizinhos,
para os nossos amigos, para o nosso trabalho, para a nossa escola, para a faculdade. Você precisa ser sal, você precisa ser luz, você precisa ser, como tem uma terminologia do grego, hagios, diferente. Você não pode ser igual a todo mundo. Você precisa ser de Cristo, discípulo. E quando as pessoas olharem para você e dizerem: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um discípulo de Jesus, ali vai uma discípula de Jesus. Eu espero, irmãos, que você absorva o máximo que você pôde dessas lições, que você coloque em prática na sua vida. Diga para Deus: Senhor, eu quero ser diferente, eu quero ser um discípulo leal e fiel a Ti, eu quero andar nos Teus mandamentos. Eu sei que em alguns momentos eu vou errar, eu vou falhar, mas não me permite ficar prostrado, mas me levante, Senhor. Eu quero honrar o Teu nome, eu quero glorificar o Teu nome, eu quero ser fiel e fiel até o fim. Eu quero dizer ao fim da minha vida as mesmas palavras que o apóstolo Paulo disse no final de sua vida: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Meus amados, que Deus nos ajude, que Deus nos ajude a viver uma vida para a glória dEle, e que nós possamos pegar a sua lei, os seus mandamentos, e ensinar a nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos, a esposa, marido, amigos, seja quem quer que for, e que assim a graça de Deus repouse sobre nós, e assim nós agradecemos a Deus em nome de Jesus. Amém.